Bom dia, trago hoje mais uma mensagem, Café com Deus, Pai, hoje dia 28, né, último dia do mês. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Hoje a mensagem é vença a incredulidade, né? Posso falar que essa incredulidade, ao meu ver, assim, bate muito no pensamento a questão dos ateus que não acreditam em Deus. E eu tinha um amigo, tenho um amigo, né? Deixei de ser amigo dele por causa disso, que ele era evangélico e ele passou a ser ateu. Não sei o que aconteceu, alguma mágoa que aconteceu na igreja com ele, e ele se distanciou de Deus a ponto de dizer que era ateu. E ele dizia que era ateu. Eu lembro que um dia ele passou mal, ele desmaiou, passou mal, e ele foi e clamou por Deus. Ele foi e falou o nome de Deus, pedindo a Deus para ajudar ele, né? Aí tava eu, outro amigo meu, falou assim, ué, você não é ateu? Você está clamando a Deus agora? Na hora do sufoco, você está buscando a Deus? Então, às vezes a gente deixa que pessoas nos tirem da presença de Deus. Às vezes pessoas que se dizem evangélicas, falsos profetas, faz com que a gente deixe de seguir a Deus. Mas a gente não segue a pastores, a gente não segue a denominações de igreja, a gente segue a Deus, a Jesus. Então, a gente não pode deixar que pessoas, às vezes, que usam o nome de Deus para fazer coisas ruins, para se aproveitar de muitas pessoas, nos afaste de Deus, não deixe parar de seguir ele, né? Devido a isso, que infelizmente tem coisas ruins em todas as áreas, não só em política, mas em igreja católica e em trabalho, em tudo. Você vai ver que tem pessoas boas e pessoas ruins. Cabe a você escolher as pessoas boas. Tem tantas igrejas, tantas denominações, com cada um com a tradição diferente para você seguir, né, com dogmas diferentes, que você pode estar escolhendo qual que você se encaixa melhor. Então, não deixe que pessoas te tirem da presença de Deus. Então, por causa de, não sei, talvez de mágoas, né, que te fizeram, às vezes coisa até muito grave, mas não esqueça que às vezes ele está ali em nome de Deus, mas não está fazendo o que Deus pede, não está fazendo, não está seguindo os mandamentos que Deus manda. Então, em Marcos capítulo 9 versículo 22 a 24 diz: Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Uma vez, o Senhor Jesus salvou a Pedro, Tiago e João para o alto do monte. Ali eles testemunharam o acontecimento extraordinário, a transfiguração do Filho de Deus. Quando disseram no monte, depararam com o Pai clamando por ajuda. Os discípulos que ali estava não puderam ajudá-lo. Então o homem disse a Jesus: Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Veja bem, aquele homem sabia que o poder de Jesus poderia ajudá-lo, mas duvidou em seu coração a incredulidade. Pela tentativa mal sucedida, muito tamanha incerteza obteve sucesso, era tão grande. Então ele tinha dúvida, ele não estava crendo que muita gente não tem essa fé, né? Na verdade, falta de fé. Ele não estava crendo que aquilo ia acontecer. Às vezes a gente deixa que o pessimismo, né, as situações negativas, a gente toma conta e a gente não deixa de crer que a gente serve um Deus do impossível, pode fazer um milagre. E às vezes demora. Eu lembro que
eu e minha esposa, quando a gente casou, pouco tempo de casado, a gente veio um pastor e profetizou que ela ia ter um bebê. Aí, pouco tempo, ela engravidou. Então, ó, a palavra já está se cumprindo. Só que aí ela perdeu. Aí depois ela perdeu o segundo filho também, o terceiro. E a gente passou tipo assim, eu mesmo, quando a pessoa vinha me falar, se você vai ter um filho, você vai. Na verdade, eu passei a duvidar, assim, porque quando a gente vive tantas perdas, a gente passa a duvidar, assim, que vai acontecer. E eu lembro que a gente teve um pastor, que minha patroa falou: "Ó, tem um pastor lá em Brejões, muito amigo meu, liga lá para ele, conversa com ele, ele conversando comigo, falando, e faça uma campanha de oração." A gente fez uma campanha de oração, chamou a pastora, chamou o pessoal. Isso ela já tinha perdido já uns quatro filhos, eu acho. E, e a gente foi, fez essa campanha de oração, fez. Aí depois ela engravidou, ela falou: "Agora vai." Não foi. A gente só conseguiu, como eu tinha dito na palavra, a gente teve que fazer um tratamento de Salvador. E muitas vezes, quando a gente falou que ia fazer esse tratamento, algumas pessoas falavam pra gente: "Não, não faça. Tenha fé em Deus. Fique aqui esperando que Deus vai fazer acontecer." Mas Deus mostrou o caminho, né? A gente teve a escolha de seguir, não. Então a gente seguiu, a gente foi, fez o tratamento. Teve um milagre de Deus, porque a gente não tinha terminado o tratamento ainda. Leila engravidou, graças a Deus, nosso filho nasceu, Gabriel está aí com saúde, mas teve essa parte de incredulidade também da minha parte, né? Que a gente, às vezes, é do ser humano, né? Essa fé, muitas vezes, a gente não tem essa fé tão grande. Talvez o nosso maior desafio hoje seja seja que o Senhor ajude-nos na nossa incredulidade, pois quantas vezes ouvimos uma promessa quanto o poder de Deus, mas os dias vão passando, aquela certeza vai desmoronando, como um castelo de areia. Como um castelo de areia que fazemos na praia, né? Às vezes a gente tem aquela fé, mas uma coisa negativa, uma coisa ruim, nossa fé desmorona. O que Isso também acontece com boa parte das pessoas nos dias atuais, sabendo que Deus é plenamente capaz de realizar o impossível, mas ainda assim tememos o pior. Que a gente vê tanta desgraça no mundo, tanta coisa ruim, tanta coisa ruim acontecendo, que a gente fica com medo, né? A gente às vezes vai para aquele pensamento negativo, mas não, o certo não é fazer isso. O que fazer então para que a incredulidade não impeça de viver os planos de Deus? O melhor conselho que eu posso lhe dar é alimentar sua fé. Leia, medite nas verdades contidas na palavra de Deus, ore como se tudo dependesse de Deus e se esforce como se tudo dependesse de você. Amém? Porque você vê que aqui é o que o cara falou, ele pede ajuda, né? Ajude-me a vencer a minha credulidade, Jesus. Então, uma coisa que tem que clamar para Deus, né? Para ajudar você nessa incredulidade. Acho que todo mundo tem um pouco de incredulidade. Que a gente possa ter mais fé e menos incredulidade. O Senhor, de, o reino de Deus, nos dá autoridade de príncipe nos céus e destrona o príncipe deste mundo. Amém? Então,